Boa noite. Boa noite a todos. A gente está só aguardando a doutora Nicole. Dentro de alguns minutinhos a gente já começa. Ela já está acenando aqui. Boa noite, Kate, Lidiane, Hudson. Boa noite, Olá, doutora boa Nicole. noite. Tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui entrando agora, aguardando só um pouco para chegar mais gente, já que a gente acabou de entrar. Conexão já deu ok, o nosso rosa já está ok. Então, esperar só um pouquinho as pessoas entrarem. Kate já está aqui também. Seja bem-vinda, Kate, Já nossa presidente. aproveitar e Hoje a gente. agradecer o convite, né, também de todos vocês. É um outubro que a gente está retomando, né? É verdade. O outubro rosa, A chegando com conexão. Como é força que tá aí a total. conexão, Marília? Deu uma ligeira travadinha agora, quando ficou aquela roda, a bolinha rodando. Vamos ficar observando. Eu troquei É, aqui para o 4G para a gente ver se não vai travar. para Obrigada, mim aqui Kate. tá ok agora. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. Everaldo, Simone, já tem Simone Romão. Célia, seja bem-vinda, Célia, nossa conselheira. Simone também. Lidiane, nossa colega de trabalho. Luciana Soares também entrou. Andresa Caldas. Boa noite a todos. Vamos começando então a conversar aqui. Nicole, é o tempo que as pessoas vão chegando. Deixa eu ver. Já deu 7h30. Pontuais, né? Mas a gente. Estão sendo pontuais, graças a Deus, mas vamos esperar só um pouquinho aqui. Tem um companheiro nosso de Manaus, do CRA de Manaus aqui, também Ah, que participando. ótimo. É, bem, vamos começando. As pessoas vão chegando e vão se agregando a nós. Agora, uma boa noite oficial a todos. Hoje a gente está realizando a primeira live da Comissão Especial ADM Mulher do CRARN. É uma comissão que foi criada a nível de Conselho Federal para discutir a questão da mulher profissional de administração e a sua inserção no mercado de trabalho e na sociedade. E como a gente está no Outubro Rosa, é um mês que ele é escolhido mundialmente, né, para alertar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, a gente trouxe como convidada a médica mastologista pela Unicamp, mestra em ciências pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, a doutora Nicole Serquis. Ao longo da live, a gente vai abrindo para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, pode ir fazendo suas perguntas que a gente vai tentando responder por aqui. Boa noite, doutora Nicole. Nosso boa noite agora oficial. Boa noite, eu agradeço o convite. Esse é o nosso segundo Outubro Rosa, né? Antes presencial e agora virtual, podendo também dar um pouco mais de acesso a todos. E vai ser um Verdade. espaço legal, né? Um bate-papo para que tire algumas dúvidas, desmistifique alguns medos. E eu estou aqui à disposição. Ok. A gente costuma sempre no começo da conversa, antes de inserir perguntas mais sobre o tema, a gente dá espaço para a nossa convidada, o nosso convidado, falar um pouco sobre a sua experiência profissional. Né? Então, doutora Nicole, como é que está hoje a sua atuação como médica e especialista em mastologia? Atualmente eu atuo aqui em Natal, que é a minha cidade. Passei um tempo fora, em 6 anos, fiz a especialização. Então, o que eu acho que é interessante é a gente conhecer um pouquinho sobre a especialidade, não só de mim, né? Então, assim, a mastologia, o médico especialista é uma especialidade pré-requisito. Então, o paciente. Cortou um pouquinho aí? Acho que Eu estou lhe vendo, eu estou lhe ouvindo bem, mas a imagem é que estava travando. tá travando, Mas, Mas vamos mas lá, era vamos mais a continuar. imagem. Tá. Então, assim, o especialista em mama, ele é uma especialidade pré-requisito, que poucas pessoas sabem,
Então, é uma especialidade que primeiro você deve fazer ou ginecologia obstetrícia ou cirurgia geral, para então você fazer a especialidade de mastologia. Então, ele tem em torno de 4 ou 5 anos que a gente se forma. É o médico que atua no diagnóstico, no tratamento das doenças benignas e malignas da mama, né? Somos nós que operamos o câncer de mama, por exemplo. E atualmente eu estou aqui em Natal, feliz em retornar à minha cidade e consultório, cirurgia, unificando tudo e agora podendo também passar informação. Que bom, que bom. Então, vamos esclarecer as nossas dúvidas e de quem está nos acompanhando aqui. Doutora Nicole, qual a chance que uma mulher tem de desenvolver um câncer de mama ao longo da sua vida? O câncer de mama, ele hoje a gente completa 30 anos, né, que comemora internacionalmente no outubro, e ele é a doença maligna mais comum entre as mulheres. Então, a chance de desenvolver o câncer ao longo da vida, estimamos em torno de 10 a 12%. Então, é uma chance alta. Se a gente for ver, a cada 100 mulheres, 10 a 12 vão desenvolver um câncer ao longo da sua vida. Então, por isso que a gente tem que ficar atento, sempre relembrando sobre as medidas de prevenção, desde uma prevenção primária, que a gente evita que a doença surja, até a gente poder detectar precocemente. Então, seria mais ou menos isso, em torno de 10 a 12%. E existe alguma coisa que a mulher possa fazer para evitar ou para reduzir esse risco? Existem diversas coisas que a gente pode unificar. Então, muitas vezes a gente não tem uma razão só para ele surgir. A gente tem alguns fatores de risco que nós dizemos que são aqueles que são modificáveis. O principal deles, que eu sempre pontuo, é a questão de manter bem o seu peso, manter um peso adequado, né, para sua altura. Não ser sedentário, então praticar uma atividade física. Se a gente conseguir unificar esses dois, a gente tem uma redução de risco para o câncer em torno de 30%. E isso são fatores que a gente pode modificar, que a gente tem controle. Fatores que nós não conseguimos modificar, como se eu menstruei muito cedo ou se eu parei de menstruar muito tarde, que a gente chama menopausa tardia, se eu tenho as mamas muito densas, se eu tenho um histórico familiar de câncer de mama, são fatores que a gente, só pelo fato de sermos mulheres, nós temos um risco em relação ao homem de 100 vezes a mais. Então, só o fato de ser mulher, nós já temos um risco a mais. Ao longo do tempo, a idade a gente não consegue modificar, infelizmente. Então, com o passar dos anos, a idade vai ser um dos fatores também. Portanto, quando a gente consegue modificar, a gente tem que aproveitar, né? Então, de forma bem simplista, menos 30% na sua redução de risco, praticando uma atividade física regular, que normalmente são aeróbicos, né? Então, em torno de 150 minutos na semana. Manter o seu peso e ter uma alimentação saudável. A gente sempre fala, mas é difícil fazer. São três coisas que aparentemente parecem ser tão simples, mas nem sempre são possíveis para algumas pessoas, né? Doutora Nicole, a gente já recebeu aqui uma pergunta, coincidentemente era mais ou menos o que eu ia fazer. Era a questão da idade, né? O Everaldo Batista está nos perguntando qual seria a idade de risco ou independe da idade. E eu já ia perguntar também a partir de quando a mulher precisa fazer exames e começar a se cuidar. Acho que isso aí está tudo junto. A idade é sim um fator de risco. A gente vê uma prevalência, uma incidência do câncer depois dos 40 anos. A taxa de câncer em mulher mais jovem, que é antes de 40 anos, no Brasil e na América Latina, ela é mais elevada, mas não é a maioria. Então, em torno de 80 a 90% dos cânceres, eles vão estar depois dos 40 anos. Por isso que é a partir dessa idade que a gente inicia o rastreamento com mamografia, que é o método que a gente elege ser suficiente para reduzir, para conseguir detectar e para reduzir a morte pela doença, que é o nosso objetivo principal, né? A gente poder reduzir, tratar e curar. Então, a partir de 40 anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia indica a mamografia sendo realizada anualmente, sem você precisar sentir nada, como realmente uma rotina. Sim, às vezes a gente vai fazer um exame de ultrassonografia mamária e eles exigem que tenha uma mamografia com menos de 1 ano de tirada, certo? O que faz com que a gente só aceite um exame se tiver o outro? Isso é um pouco complicado, né? Esse tipo de exigência, mas é porque muitas vezes a gente vê na prática que não se faz de uma ordem, na ordem correta. O que acontece? A mamografia, ela é uma fotografia
é como uma radiografia, em que ele consegue detectar algumas alterações. Quando a gente tem uma mama mais densa ou quando a gente tem alguns tipos de nódulos, a mamografia vai precisar de um complemento para a gente poder entender melhor que tipo de alteração é aquela. E o ultrassom, nesse caso, seria o ideal. Porque a mamografia não consegue detectar, ela não consegue saber na hora se é um nódulo de líquido ou um nódulo sólido. Então, o ultrassom vai conseguir diferenciar para a gente isso daí. O que que acontece? Quando a gente faz um ultrassom sem a mamografia, é como se o médico o radiologista estivesse fazendo aquele ultrassom nas cegas. Então, a chance Certo. dele detectar é muito menor. Quando eu tenho uma mamografia que vai guiar para ver o tecido mamário, para ver se tem alguma alteração e vai guiar a localização do ultrassom, isso faz toda a diferença, sendo capaz do radiologista, do médico que está fazendo o exame, conseguir direcionar para aquela área. Então, o exame vai conseguir detectar de uma forma melhor e pular esses steps, né? E pular essa sequência pode prejudicar o paciente. Então, às vezes, o local que está exigindo esse exame não é para dificultar, mas é para ajudar realmente a detectar de uma forma mais correta. Agora ficou bem mais claro, porque realmente eu já tinha conhecimento dessa exigência e que nós, leigas, nem sempre entendemos, mas agora faz bastante sentido. Doutora Nicole, a questão da idade, a gente tocou nisso agora, a senhora falou que a maior parte dos casos aparecem, surgem a partir dos 40 anos. Simone Romão, que está aqui assistindo a gente, ela citou agora que conhece uma pessoa que tem 20 e poucos anos e tem. E a gente sempre sabe de casos de pessoas que têm bem menos idade e que apresentaram o câncer de mama, muitas vezes, graças a Deus, se curaram. Existe algum fator preponderante nesse caso para que pessoas jovens contradigam esse percentual, essa média? No mundo, estima que em torno de 7% das pacientes com câncer são abaixo de 40 anos. Na América Latina, os estudos, principalmente do Brasil, esse número ele quase dobra, em torno de 17, ele dobra, na verdade, mais em 14 a 17% em mulheres jovens. Não é a maioria, mas a gente vem vendo que a mudança do estilo de vida de todas as mulheres, de todas as pessoas, vem mudando. E algumas teorias indicam isso daí. Então, a menstruação da mulher muda, os hábitos de vida mudam. Isso faz com que a gente acabe vendo doenças mais jovens. O que que acontece? Fazer o rastreamento nessa população não é o indicado hoje, porque ele não é a maioria. E a maioria das vezes, o que é que se vê? Que essas doenças em mulheres jovens, ele realmente é detectado no toque, a grande maioria das vezes. Então, a gente recomenda sim, foi até Everaldo que colocou, que as mulheres se Tá aqui. conheçam, que as mulheres se conheçam. Então, a gente precisa fazer primeiro uma avaliação se essa paciente é ou não com risco mais elevado, porque mulheres jovens normalmente têm uma predisposição a ter alguma mutação hereditária, alguma doença que seja causada por fim hereditário, e isso aí muda completamente o acompanhamento dessa mulher. Então, ver quais são os fatores de risco, ver qual é o histórico familiar dela, porque uma vez que eu tenho um risco elevado de câncer, eu vou começar a minha prevenção mais precoce do que numa mulher que tem um risco habitual. Então, todas vão precisar de um acompanhamento. Exige que a gente faça uma avaliação para ver quem vai precisar antes ou não. Então, para mulheres que têm um risco mais elevado, a gente inicia um rastreamento em torno de 25 anos a 30 anos. E com outros tipos de exames, né? A gente incorpora a ressonância, incorpora outros exames para elas, além de testes genéticos, que é isso aí a gente vai ter um papo só sobre isso daí. Muito, Mas sim, sei. é importante que todas as mulheres se autoconheçam, né? Com o exame. E assim, em termos na prática, né? Quais seriam essas alterações importantes que uma pessoa tanto de menos idade como de mais poderia identificar na mama, não só no toque, mas às vezes até quando a coisa já está muito séria, até visualmente já dá para se perceber, né? Quais seriam Sim. essas alterações, no caso? Normalmente a primeira coisa que eu oriento é que seja orientada. Então a gente precisa saber a estrutura da mama, né? Precisa saber o que é que a gente deveria esperar.
Então, o que é a pele, o complexo areopapilar, que é a areola e o mamilo. Sempre olhar, então o exame vai começar no olhar. A gente precisa sempre se olhar no espelho para ver qual é a textura da pele, ver se tem algum vermelhidão, se aquela pele tem alguma modificação, ela está um pouco mais espessa. Existem algumas doenças mais avançadas que a gente chama de pele em aspecto de casca de laranja, que é aquela pele mais espessa. E às vezes acha que é infecção e na verdade é outra coisa. Além disso, palpar. Então, ver se tem algum abaulamento, se está saindo alguma secreção pelo mamilo, principalmente quando é uma secreção sanguinolenta, que é sangue, ou cristalina, que é como se fosse uma água mesmo, é bem transparente. Quando a gente vê alguma ferida que não cicatriza, algum corte, ou alguma área de ulceração pequena, ou está entrando, então está tendo alguma retração, tem alguma coisinha puxando, todos esses são sinais que merecem atenção e uma orientação. Quando examinar, a primeira coisa é que às vezes as mulheres fazem, eu não me examino, primeiro porque eu tenho medo, segundo porque eu não sei. Então eu sempre digo, tem que ter uma orientação antes, não é só você realmente chegar lá. Então na consulta nós fazemos isso. Nós explicamos o que é, examinamos junto com a paciente e aí normalmente eu explico, olha, essa área é uma área que tem mais tecido glandular, então você vai sentir mais assim, essa área tem um pouco mais de gordura, então você vai sentir mais amolecido. E isso daí é uma orientação que a gente pode fazer com o próprio ginecologista e com o mastologista. E a partir do momento que a mulher detecta alguma alteração, o que é que ela deve fazer? Procurar logo um mastologista, um cirurgião, ou pode ir para a própria ginecologista para anteceder alguma outra coisa? O especialista vai ter uma visão diferente, né? Mas normalmente o ginecologista consegue detectar e consegue encaminhar de forma mais rápida também. Então, seria aquela que você tem mais acesso, né? Eu diria isso porque quando a gente tem alguma alteração, a gente precisa ter um acesso, ter um tempo mais Rápido, rápido. né? Tanto que a Sociedade Brasileira, nesse ano, ele colocou eu estou com a camiseta, mas o tema desse ano é quanto antes melhor, porque realmente é isso. O tempo está estando a favor, detectando ele precocemente, ele consegue fazer tratamentos mais conservadores. Então, o especialista vai ter uma visão diferente, vai conseguir já pedir uma biópsia sendo necessária, já ver qual o risco realmente daquilo ser maligno ou não, porque não é tudo que é câncer, né? A gente precisa sempre, a gente trata de chances, então a sua chance realmente, ele é suspeito, sua chance é maior, a gente precisa fazer isso de uma forma mais rápida e aí a gente já vai dando o caminho das pedras disso daí. Então, procurar o médico que seja mais acessível e, claro, o especialista da mama vai ter uma visão diferenciada. Certo. Nem todo nódulo, então, é câncer, né? Então, quais são os tipos que são cancerígenos? Nem todo nódulo é câncer, a gente tem o pico do câncer, como a gente falou, em torno de 40 anos, mas a gente vê também que tem nódulos em mulheres mais jovens, que normalmente chegam bem preocupadas, né? Então a gente sabe que em torno de 25 a 40 anos a gente começa a ter um pico de alguns nódulos, que nós chamamos de nódulos provavelmente benignos. A maioria deles são representados pelos fibroadenomas, são nódulos que são alongados, eles são regulares, ele tem uma carinha na imagem de benignidade. Então a gente sempre individualiza para ver se a gente vai precisar biopsiar, ver se a gente vai precisar fazer algum tipo de investigação antes. Aqueles nódulos em que eles têm um crescimento desordenado, que eles crescem com uma margem diferente, em que ele é cabeludo, às vezes a gente chama, ou que eles têm uma textura mais endurecida, são nódulos que são suspeitos, e aí a gente precisa realmente iniciar com uma biópsia. Então, normalmente o primeiro passo é fazer o exame físico, o exame clínico, guiar por um exame radiológico, seja mamografia ou ultrassom na sua grande maioria, e a partir daí ver ele é suspeito ou não. Sendo suspeito, a gente vai partir para uma biópsia. Certo. Existem casos, assim, o grau de parentesco, qual o maior, como aumenta o risco, de acordo com o grau de parentesco de alguém que tenha tido câncer na família? O histórico familiar é importante para a gente detectar aquela paciente que tem um risco hereditário, que é em torno de 10%. Também não é a sua maioria, principalmente nós representamos como câncer de mama em parentes de primeiro grau, que é mãe e irmãs,
antes de 50 anos, então normalmente aqueles cânceres mais jovens que a gente tinha comentado, ou paciente com câncer de ovário, qualquer pessoa da família, câncer de homem, câncer de mama em homem na família. Alguns estudos mostram que câncer de próstata, que quando ele já é disseminado, avançado, ou câncer de pâncreas, também tem algumas síndromes hereditárias relacionadas. Então, principalmente são aqueles parentes de primeiro grau ou de segundo grau, quando tem mais de um histórico, pâncreas e próstata, de uma forma geral. A gente precisa ficar atenta nessa população e fazer uma avaliação para ver se ela tem benefício de começar a prevenção antes do tempo. Existe aquela forma radical que a gente já viu em algumas pessoas, em celebridades e tudo, que quando a pessoa descobre que alguém na família, nessa faixa de grau de parentesco que é arriscado, qual seria, assim, a validade de se querer retirar as mamas preventivamente? Alguns pacientes até chegam no consultório com medo de ter alguma doença, dela ser maligna e querer já realmente retirar. Isso daí é uma realidade. Nós somos movidos realmente pelo medo. O que que acontece? Quando nós fazemos a investigação clínica e toda aquela parte que a gente chama de anamnese da história, que a gente vê a parte pessoal, se ela tem algum risco a mais de forma pessoal, ou se ela tem algum risco maior pela família, nós temos alguns testes genéticos que podemos fazer coletando por saliva ou sangue, e que essa paciente faz uma pesquisa de alguns dos seus genes. Tem teste que a gente faz dois genes principais, que é o BRCA1 e 2, que é o grande exemplo é a Angelina Jolie, que ela tinha histórico na família de câncer de ovário e tinha histórico na família de câncer de mama. Elas eram jovens e foi optado para ela fazer o teste genético, que hoje a gente vê que é cada vez mais acessível. E ela tinha essa mutação. Uma vez que nós temos mutações em alguns genes e que esse risco dessa paciente desenvolver a doença ele é superior a 50%, chegando até 80% ao longo da vida, ela tem benefício de a gente fazer uma prevenção primária. Aquela prevenção em que a gente consegue evitar com que a doença surja. Está travando um pouco, eu não sei se para vocês está. Doutora Nicole, está me ouvindo? Travou um pouquinho para mim também. Estou Foi. escutando. Pronto, tá bem, agora voltou. A senhora tá, eu me perdi, porque eu comecei a ficar preocupada com o travamento. Eu também. Não via tanto. Mas foram os últimos 2 segundos, praticamente 3 segundos. Se quiser retomar um Eu pouquinho falei, aí. eu estava falando do teste genético, né? Que a gente consegue Pronto, detectar isso, os exatamente, com a principais genes. saliva. E aí, esse teste, ele faz uma pesquisa de alguns genes. E quando a paciente tem essa mutação nesses genes específicos, a gente sabe que o risco dela desenvolver o câncer, ele ultrapassa 50%, até mesmo 70% a 80%. Então, quando a gente tem um risco muito elevado, a gente sabe que tem benefício de a gente fazer uma cirurgia, né, que é a retirada das duas mamas, que normalmente a gente retira todo o conteúdo mamário, preservando a pele e o complexo areopapilar e fazendo uma reconstrução imediata. Por quê? Porque o risco dela é muito elevado. Agora, se eu tenho uma paciente que tem um risco habitual de desenvolver o câncer, a gente não tem esse benefício, porque é uma cirurgia que ela é agressiva, a paciente perde completamente a sua sensibilidade, uma vez que a gente retira todo aquele conteúdo. Tem a questão estética também, então a gente precisa ter um risco muito elevado para a gente poder dar o benefício. Então, de forma geral, a indicação de a gente fazer a retirada das duas mamas quando não há doença é quando eu tenho uma mutação genética que vai elevar o risco dessa paciente superior a 50% a 80%. Certo. E quais seriam, então, os tipos de tratamento? Eu já ia perguntar aqui, mas também Simone estava perguntando, e Simone Romão, se só existe a quimioterapia para o tratamento de câncer de mama. Quais seriam os outros tratamentos? Normalmente são 3 pilares. O câncer de mama, a cirurgia a gente sempre vai estar, então a cirurgia em 100% dos casos, quando aqueles casos locais, né, que a doença está local, seja na mama ou na região da axila. A radioterapia e a quimioterapia. Então, são os 3 especialistas médicos que normalmente atuam, que é o mastologista, o oncologista clínico e o radioterapeuta. Não são todos os cânceres que precisam de quimioterapia, Simone. Quando a gente consegue detectar precocemente, quando é um tumor hormonal, em que ele é menos de 2 centímetros, quando ele não atinge os linfonodos axilares, que a gente chama em estadio inicial, que é o primeiro estadio dele,
nós muitas vezes conseguimos tratar com cirurgia conservadora, que seria o quadrante, a biópsia do linfonodo sentinela, que é a biópsia de um linfonodo, e às vezes essa paciente fica só tomando a medicação oral por 5, 10 anos, e a radioterapia. Então, não são todas que precisam, vai depender do tamanho, qual é o estadio dele, vai depender qual é o tipo de cada um, para a gente poder fazer a programação. A diferença do tratamento, independente da forma física do tratamento, mas de como ela atinge o tumor ou o órgão, entre quimioterapia e radioterapia. Quando normalmente se usa a quimioterapia e quando normalmente se usa a radioterapia? A radioterapia nós usamos quando eu tenho uma doença um pouco mais avançada, que ela é utilizada principalmente para que eu evite que a doença retorne. Ou quando eu faço uma cirurgia conservadora, em que eu retiro só o quadrante, eu mantenho o resto da mama da paciente, que é uma cirurgia que tem uma aceitação, que preserva o conteúdo mamário. Então, tudo isso daí, quando eu faço o quadrante junto com a rádio, Doutora Michele, ou doutora Nicole, só um minuto. Um pouquinho. Parou, quando a senhora falou que era uma cirurgia que preservava o quadrante, aí travou, mas agora voltou. Parou. Então, quando a gente preserva a mama, retirando o quadrante, a gente associando a radioterapia, já se sabe que a segurança oncológica dela é equivalente à mastectomia, a retirada de toda a mama. Então, a radioterapia são essas duas indicações básicas. A quimioterapia, quando eu tenho doença que já passou para a região da axila, então que eu já tenho um estadiamento um pouquinho mais elevado, ou uma doença maior, então a gente precisa, ou um tipo de doença que a gente sabe que responde muito àqueles tumores, para que, além de diminuir aquele tumor, eu consiga também dar mais tempo de vida e eu consigo também reduzir com que esse tumor volte. Então, tem vários fatores que a gente precisa associar, avaliar, para poder programar. Certo. Doutora Nicole, uma coisa que a gente falou no começo, e a senhora falou levemente, mas pouca gente sabe que o homem também tem o câncer de mama, né? E que os homens, acho que a grande maioria dos homens não tem essa informação. Como aparece, como eles podem se alertar ou podem identificar caso isso se manifeste neles? É raro o câncer de mama em homem, mas existe, é em torno de 1%. Normalmente ele é detectado a partir da palpação de um nódulo retroareolar, que a gente chama embaixo da areola, ele palpa um nódulozinho. O principal diagnóstico diferencial para ele é ginecomastia, então é o próprio tecido glandular que se forma. Então, sempre quando palpar, sentir alguma nodulação, realmente deve procurar um especialista para poder excluir essa nodulação. Então, às vezes é o nódulo embaixo, palpável, alguma secreção que sai pelo mamilo, ou algum histórico também familiar que pode fazer com que a gente suspeite de um risco também para o homem. Porque o homem também pode ter um risco hereditário de câncer, tanto que ele é um dos fatores. A gente não indica que faça o rastreamento com mamografia em homens. Apenas realmente o exame físico. E a idade que tem a maior incidência é após os 60 anos. Então, a idade já mais superior. Quais são as opções que existem hoje da biópsia de mama? Quais são as que a gente dispõe? Hoje as pessoas conhecem como punção e acaba achando que a punção é o único tipo de biópsia. Então, nós temos 3 tipos de biópsias, né, que não são cirúrgicas. Então, são biópsias que são super bem toleradas, que fazem um diagnóstico preciso e que a gente faz com anestesia local e de forma ambulatorial. Vai na clínica e consegue fazer. A maioria delas é guiada por ultrassom ou por mamografia. Então, nós temos a punção, que é uma biópsia com uma agulha bem fininha, como se fosse aquela agulha de tirar sangue mesmo, em que ela vai retirar as células ou que ela vai esvaziar aquele nódulo, seja aquele nódulo de líquido, então ele consegue esvaziar. Era muito realizado antigamente, foi uma das primeiras biópsias que surgiram, então ela tem um custo baixo, mas ela também tem algumas limitações.
A segunda é aquela biópsia em que a gente vai tirar alguns fragmentos, também é uma agulha um pouquinho mais grossa, ela tira o tecido para que seja avaliado aquele tecido e ele possa dar o nome daquele nódulo. E a terceira biópsia é uma biópsia que ela vai conseguir com uma agulha um pouquinho mais grossa, ela é a vácuo, então ele consegue retirar fragmentos um pouco maiores. E a gente consegue fazer ela guiada por ultrassom e por mamografia. Então, depende do tipo da lesão, depende da nossa suspeita para a gente poder guiar qual o tipo de biópsia que a gente vai fazer. E por onde a gente enxerga, né? Tem alterações que só consegue ser vista na mamografia, então a biópsia vai pela mamografia. Outras alterações conseguem ser vistas pela ultrassom e por mamografia, então a gente vai biopsiar por ultrassom. Então, tudo isso daí a gente precisa unir e ter um contato direto com o radiologista, né? Fernanda está aqui nos vendo, com certeza, é ela quem faz a maioria das biópsias, então a gente sempre fala, né? A gente sempre fala, olha, palpei isso daqui, quero que você olhe ali, preciso da biópsia aqui, e a gente consegue unificar as especialidades para dar o melhor tratamento para o paciente. É um trabalho em conjunto, né, que fica bem mais fácil quando há essa interação toda. Doutora Nicole, a gente falou da radioterapia e da quimioterapia. Hoje existem novos tratamentos, quais são os avanços da medicina, até da tecnologia nesse sentido? Na última década, assim, o câncer de mama vem evoluindo de uma forma muito superior. Nós conseguimos fazer tratamentos mais conservadores, dar mais opções. Então, assim, cada linha tem um benefício. A radioterapia, nós temos alguns tipos de radioterapia em que ela é localizada, em que ela só atua naquele local. Isso daí não é tão acessível, mas nós temos isso como tecnologia. O próprio planejamento para que ele não que a radiação ela não acometa outros órgãos, para que fique cada vez mais seguro, então essa tecnologia vem avançando. Em relação à quimioterapia, nós temos várias medicações, inclusive medicações imunoterápicos, né, que atuam bem na parte imunológica, e para a gente poder tratar personalizado cada tumor, então a gente vê qual o tumor responde ao hormônio, a gente vai tratar com aquele hormônio. O tumor responde a uma vacina, a gente vai tratar com aquela vacina. E na parte cirúrgica, que é a minha área, a gente tem evoluções cada vez maiores. Primeiro, a cirurgia conservadora foi uma das grandes evoluções para nós, em que a gente consegue dar a mesma segurança oncológica em retirar toda a mama da paciente. Posteriormente, surgiu a cirurgia em que a gente consegue conservar a pele, o complexo areolo-papilar. Então, mesmo precisando de uma mastectomia, a gente consegue fazer uma reconstrução imediata e dar a própria autoimagem para a paciente durante o seu tratamento, ou aquelas mamas muito volumosas em que a gente consegue fazer o quadrante e já reduzir as duas mamas, fazendo com que elas fiquem de tamanho parecido. Além de outras tecnologias, que seria a lipoenxertia, o uso de equipamentos e no próprio equipamento do diagnóstico, né? A mamografia com resolução melhor, ultrassons com resoluções melhores e a própria informação e técnica dos médicos que estão acompanhando. Então, tem muita coisa. Nesse caso, essas cirurgias que a senhora falou, de corrigir já a assimetria na própria cirurgia, de reconstrução, ela é acessível para todo mundo? Os planos de saúde dão, o SUS, como é que isso funciona? Para que todas as mulheres tenham acesso? Sim, a resposta é sim, elas são acessíveis, ainda falta muitos profissionais que façam, nós temos a equipe da mastologia em que é formada na parte de oncoplástica, que seria a minha área. Hoje eu atuo em um NACOM, que normalmente são unidades de oncologia de alta complexidade. No Rio Grande do Norte nós temos acho que em torno de 4 a 5, eu atuo no NACOM do Hospital Rio Grande, e lá nós temos uma equipe que faz a parte de reconstrução imediata ou de forma tardia pela equipe da mastologia. No SUS, então, seria isso. Então, nós temos sim a possibilidade, nós já temos inclusive algumas leis que fazem com que as pacientes tenham o direito de reconstruir de forma imediata ou tardia com prótese ou sem prótese. Então, a gente consegue fazer. O que falta algumas vezes é realmente ter uma equipe de médicos que façam. Na parte do convênio, os convênios liberam, quando eu tenho uma doença maligna, os convênios liberam a reconstrução de forma imediata ou de forma tardia. Quando é uma cirurgia estética puramente ou uma cirurgia por doença benigna, os convênios não liberam e dificilmente a gente consegue também pelo SUS.
Certo. Simone perguntou aí se todo nódulo benigno, ou se o nódulo benigno e não tratado, não retirado, se ele pode se tornar maligno. A resposta é não, Simone. Quando a gente tem um nódulo benigno, que a gente biopsia, que a gente tem a confirmação do que ele é, nódulo benigno morre como nódulo benigno. Nódulo maligno vai ser um nódulo maligno sempre. Então não tem essa transformação. Normalmente eu digo que se surgir por acaso, porque algumas pacientes dizem, mas eu tive uma história de uma amiga que ela tinha aquele nódulo e aquele nódulo virou a doença. Normalmente esse nódulo, primeiro, ele já poderia já não ser benigno do início. Segundo, surgiu em outra área essa doença maligna, mas não daquele nódulo. Então eu posso ter uma paciente que tem o diagnóstico de câncer, mas que tem outros nódulos benignos na mama. Então o importante é a gente sempre conseguir fazer a avaliação correta. Certo. Doutora Nicole, eu queria saber, eu vi aqui, uma mulher que teve câncer, ela tem condições de amamentar? Sim, tem condições de amamentar. E quando a gente faz uma cirurgia conservadora, mesmo após a radioterapia, principalmente em pacientes jovens, além de ter condições de engravidar após o câncer, ela tem condições também de amamentar quando a gente faz uma cirurgia conservadora, em que a gente conserva a mama. Alguns estudos mostram que é um pouco mais difícil, então tem assim, o processo da lactação, da descida e da própria saída do leite é um pouquinho mais complicado, mas a gente tem mais de 70%, são poucos estudos, são poucas mulheres também, mas a gente tem dados em que a paciente consegue sim amamentar e deve ser estimulado. Agora, quando a Que gente bom. retira todo o tecido glandular, aí realmente já não é possível. Ou uma mastectomia, no caso, aí invalida, mas Aí enquanto for realmente a não cirurgia dá. conservadora, então dá para fazer, Dá né? para fazer sim. E muito se fala também na questão dos riscos das mulheres que fazem terapia hormonal. A terapia hormonal com acompanhamento médico e com todos os exames, quais os riscos que ela oferece para o câncer de mama? A terapia hormonal na pós-menopausa, né? A gente tem duas terapias, a anticoncepção para mulheres jovens com o planejamento familiar. Então, hoje nós sabemos que a anticoncepção ela pode aumentar sim o risco, mas é um risco muito pequeno, é 0,01%. Então, é um risco muito pequeno em que o benefício dela de fazer um planejamento e evitar uma gestação que não foi planejada é muito maior do que um risco que ela poderia ter. Então, a gente indica sim o planejamento familiar com anticoncepção, dependendo do caso, até em mulheres que têm a própria mutação, ela tem indicação de fazer a anticoncepção. Em pacientes pós-menopausa, em que tem a indicação de terapia hormonal, ela tem um risco maior quando ela é de forma combinada, então quando eu uso os dois, estrogênio e progesterona. Mas quando ela está bem indicada, o benefício dela é superior ao risco. Então sempre vai ser uma balança. A gente sempre vai ver se essa paciente vai ter um benefício maior do que um risco. Por exemplo, tem paciente que na menopausa não consegue dormir, não consegue fazer nada, tem uma qualidade de vida péssima e que ela tem indicação de fazer uma terapia hormonal. Então, em conjunto com a ginecologia, nós conseguimos fazer esse alinhamento para dar a melhor qualidade de vida para a paciente. Porque realmente tem que colocar na balança, né? O bem-estar, a qualidade de vida e os riscos, né? Tudo bem, Exatamente. doutora Nicole. Aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente vai fazendo aqui, mas a gente vai tentando aqui ver se surge alguma. Mas eu queria saber aquela pergunta que fecha tudo. O câncer de mama, ele realmente tem cura? Ele realmente tem cura. E quando diagnosticado precocemente, as taxas de cura eles são superiores a 90%. Então, sim, ele tem cura, sim. O lema, o nosso tema também lá do NACOM é quem procura acha, quem acha cura. Então, a gente não pode Que bom. esquecer de procurar, porque realmente a gente vai achar, e o nosso objetivo é achar de forma precoce, para poder tratar de forma precoce. Então, sim, um fechamento perfeito, né? É. Então, aqui eu vou deixar então o espaço para a senhora dar o seu último recado, o seu último alerta, digamos assim, para as mulheres e também os homens que estão nos assistindo, nos acompanhando, porque não só eles, embora o risco deles seja mínimo, mas eles sempre convivem com alguma mulher, seja mãe, irmã, esposa, filha. Então, é bom que eles também tenham esses esclarecimentos para poder ajudar quem eles amam, né? Exatamente, e até acompanhar, né? Nós temos grandes acompanhantes de pacientes minhas que inclusive estão aqui nos Verdade. vendo. É, eu,
Natália que mandou aqui sobre reconstrução. A gente Essa falou um pouquinho, né? reconstrução. Foi A gente rápido, falou um mas pouquinho. Se quiser aumentar e falar mais alguma coisa, sim. algum detalhe, esteja à vontade. É uma dúvida muito frequente, né? O importante é a gente saber É, que ela é segura fazer a reconstrução de forma imediata ou tardia. A reconstrução exige alguns passos, então exige paciência, né? A gente sempre fala, a gente primeiro vai tratar de forma segura para a gente poder reconstruir. A gente tem diversas opções, desde prótese de silicone, prótese expansora, que é quando a gente coloca o expansor e a gente vai ganhando aquele espaço, aquela pele para conseguir substituir por uma prótese. Aquelas pacientes que têm mamas muito volumosas, em que a gente consegue fazer um quadrante reduzindo, né, bem a mama e fazendo a simetrização que a gente complementou e a gente falou já. E muitas vezes tem pacientes que sonhavam em fazer uma redução mamária e às vezes é aquela. A gente faz isso daí e a forma como encara o tratamento é completamente diferente. mais leve. Até as reconstruções tardias, aquelas pacientes que fizeram tratamentos anteriores que eram um pouco mais agressivos e que precisaram retirar toda a mama, a gente consegue fazer uma reconstrução, remodelar desde o volume, desde as texturas, até o mamilo, a areola, a gente consegue fazer tudo. Então, opções nós temos, né? Nós precisamos realmente procurar ser bem cuidadas, se autocuidar mesmo. Quero agradecer também ao convite por poder passar tanta informação, a todos que estão aqui presentes, muitas pessoas conhecidas, então obrigada por estar acompanhando e eu estou à disposição. Ok, realmente é um tema muito interessante, independente do Outubro Rosa, né? Mas é importante alertar e aproveitando o Outubro Rosa, a gente agradece em nome do Conselho, né, em nome de Kate Maciel, que é a nossa presidente, e também a coordenadora da Comissão Especial da ADM Mulher. E Ione também, que é a nossa conselheira federal e a coordenadora da comissão do CFA, a especial ADM Mulher. Muito obrigada pelos esclarecimentos, foi muito importante e muito interessante, espero que todos tenham esclarecido suas dúvidas. Muito Eu que obrigada e uma boa noite agradeço. para a doutora Nicole e a todos que estavam aqui com a gente. Obrigada, boa noite. Boa noite, até mais. Tchau.